Uma boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro sábado do mês, hoje, dia 2 de janeiro de 2021. Vamos iniciar o estudo do livro Memórias de um Suicida. Esse estudo acontece nas reuniões de socorro ao suicida, mediúnica, em nossa casa espírita, mas estamos realizando a programação através somente do estudo. Que a espiritualidade benfeitora e amiga possa servir das nossas energias neste momento, e endereçarmos elas, as nossas energias, aqueles corações dos necessitados, especialmente pelo suicídio. Que a espiritualidade possa ampará-los a cada um. Ave Maria, ó cheia de graça, o Senhor esteja convosco. Bendito seja sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Jesus, rogai ao Pai por nós, os pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, e assim o seja. Então, que Jesus possa nos abençoar, nos iluminar, e nós vamos iniciar o nosso estudo do livro Memórias de um Suicida. Estamos no capítulo que trata Homem, conhece-te a ti mesmo, está na terceira parte, e este capítulo está falando-nos dos nossos irmãos, ao qual temos acompanhado durante o estudo do livro, recolhidos do vale. Eles passaram por um período na região hospitalar da colônia ou da cidade espiritual, 3 anos. E após esse período, foi feita uma reunião com o diretor do Parque Hospitalar, Teócrito, onde ele propôs aqueles que quisessem continuar estudando, se fortalecendo, teriam a oportunidade de ingressar na cidade universitária, que é justamente essa cidade onde Camilo, o autor do livro, está nos narrando. E aqueles que não quisessem, mas gostariam de propor a reencarnação expiatória, a fim de aliviar as dores que eram enormes pelo campo moral, estariam livres, então, para decidirem. Um grupo decidiu reencarnar após o estágio e o tratamento no campo hospitalar, e outro grupo resolveu ingressar na cidade universitária. Este capítulo 3, Camilo está nos narrando que, dentre as inúmeras matérias aos quais eles estavam recebendo como um fortalecimento moral e espiritual e aprendendo a lidar com as próprias emoções, 3 professores foram apresentados a um grupo de 200 entidades, 200 espíritos que decidiram ingressar na cidade universitária. Dentre eles, este narrado por Camilo, ao qual nós vemos acompanhando este grupo durante todo este percurso. Pois bem, eles estavam recebendo uma aula com Epaminondas de Vigo. Epaminondas de Vigo, em estudos anteriores, nós já demos a ficha dele, apresentada pelo diretor da cidade universitária, o irmão Sóstenes. E Camilo, antes de iniciarmos a lição de hoje, ele vai dizer que na fala de Epaminondas havia um tom de advertência para todas as 200 entidades que ali se encontravam, ao qual jamais se apagaria no íntimo de cada um deles. Porque Epaminondas falava com energia, mas com amorosidade,
no intuito de despertar aqueles corações para a realidade da vida. Realidade essa que eles desprezaram, menosprezaram e ignoraram quando estavam no corpo físico. Apenas para pegar um pouquinho da fala de Epaminondas, ele diz assim: nenhuma tentativa para o reerguimento moral será eficiente se continuarmos presos à ignorância de nós mesmos. O que Delano, é Epaminondas? Sim, qual que é a página que você falou? a página é 468 468? do livro velho. Eu vou Tá, pegar lá o último parágrafo. Nós vamos começar a partir do último parágrafo. tá E ok. eu estou pegando apenas uma fala que antecede ao estudo de hoje, ok? Tá ok. Tá ok. Eles estão com Epaminondas de Vigo. Eles tinham 3 professores: Epaminondas de Vigo, o Aníbal de Silas e Souria Omar. Todos os 3 foram apresentados por Sóstenes, que é o diretor espiritual da cidade universitária, divididos em matérias que estavam sendo lecionadas para eles. E eles estavam recebendo aulas práticas e teóricas. Epaminondas está chamando a atenção deles pelo fato de que nenhum espírito avança no reerguimento moral de si mesmo se ele mantiver preso à ignorância dele mesmo. O que significa isso? O desconhecimento de si mesmo. Então, o Epaminondas de Vigo está afirmando para nós aquilo que nós espíritas já conhecemos, que é a lição de número 919 do Livro dos Espíritos. Quando Sócrates propôs, que é a resposta dos espíritos superiores a essa pergunta de Allan Kardec: qual o meio mais prático e mais eficaz de se vencer a natureza humana, corpórea, a fim de avançar? Resposta da espiritualidade: conhece-te a ti mesmo. Então, Epaminondas está falando para aquele grupo que qualquer tentativa, qualquer espírito quiser avançar, reerguer moralmente, será inválida ou será paliativa caso ele não procure acessar o conhecimento de si mesmo. É o que Epaminondas está dizendo. E a fala dele, conforme Camilo nos narra, foi colocada com um tom de bastante energia, mas com amorosidade, no intuito de despertá-los para essa realidade. Isso é interessante, porque, embora eles já estavam tomando consciência da vida espiritual, da realidade do espírito, ainda traziam no campo íntimo muitas situações em que eles ainda iriam se esbarrar e que dificultaria caso eles não se esforçassem para buscar esse autoconhecimento, esse autoprocessamento de si mesmos. Pois bem, feito isso, eles estavam numa espécie de anfiteatro, né, que era um local bastante amplo e grande para caber 200 entidades de forma bastante cômoda. O Epaminondas ele vai, então, partir para um campo prático. E aí Camilo inicia da seguinte forma: disse-o, indicando um dos penitentes que se achavam mais próximos, nas arquibancadas. Pelo penetrar o círculo
em que se erguia a sua cátedra, e agrupavam-se concentrados e mudos os adjuntos. Então, Epaminondas estava falando no meio, nesta espécie de anfiteatro, onde circundavam 200 entidades, e aí ele vai propor uma aula prática para a fala que ele estava dizendo, o conhecimento de si mesmo. Ele vai escolher uma daquelas entidades que ele se encontrava, de forma aleatória, ou já com uma presciência para trazer essa entidade. E Epaminondas não trabalhava só, ele tinha os seus auxiliares. Então, quando ele coloca fez penetrar o círculo, uma dessas entidades em que se erguia a sua cadeira, a sua cátedra, juntamente com aqueles auxiliares, aquele agrupamento que estavam ali concentrados e mudos para a aula. Determinou o acaso, né, esse acaso entre aspas, ou a própria clarevidência do professor, dolente, que a escolha atingisse nosso companheiro de grupo, Amadeu Ferrari, um brasileiro de origem romana, natural do interior do estado de São Paulo, o qual, segundo passamos a conhecer, nessa mesma hora, suicidara-se aos 37 anos de idade, julgando possível escapar à vergonha da prisão devido a certos feitos imprudentes, bem como a ameaça de um câncer que começara a entumecer-lhe a região glótica, pô-lo à sua frente e interrogou, demonstrando autoridade. O vosso nome, caro discípulo. Então, veja bem, é óbvio que Epaminondas, sendo o professor de 200 entidades, ele tinha a ficha espiritual de cada um deles. Isso é fato. Então, a espiritualidade trabalha com programação. Quando aquelas 200 entidades resolveram ou decidiram ingressar na cidade universitária, foi feito um cadastramento dos mesmos. E, ao fazer o cadastramento, foi feita uma ficha que já tinham da região hospitalar, e essa ficha, então, é encaminhada para a cidade universitária para fazer ou compor a nova pasta. Essa pasta trazia muitas questões relacionadas a cada uma dessas 200 entidades que ali se encontravam. Feitos da existência anterior, de quando eles exerceram o suicídio, feitos de algumas das suas existências passadas e, inclusive, o processo de desencarnação de cada um deles e a forma como eles chegaram no plano espiritual no Vale dos Suicidas, onde a grande maioria que ali se encontravam foram recolhidos no Vale dos Suicidas. E aí, por isso que Camilo diz, determinou o acaso ou a própria clarividência, que Epaminondas, então, chama este irmão de nome Amadeu Ferrari, brasileiro, porém, a família do mesmo era romana, isto é, era uma família italiana vinda da cidade de Roma, que estavam instalados no Brasil. Então, coisa interessante. Nós estamos na primeira década do século passado, mais ou menos por volta do ano de 1906, 1907, e o Brasil, à época, como sabemos, do ponto de vista histórico, recebeu inúmeros imigrantes vindo da Europa. Muitos deles se instalaram na região sul e outros no estado de São Paulo, como outras regiões do Brasil. E aí,
narra-nos Camilo que Amadeu Ferrari se suicidou aos 37 anos de vida, de existência, no corpo físico. E qual foi o objetivo do seu suicídio? O que levou Amadeu Ferrari ao suicídio? Nós vamos estudar ainda os reais motivos que o levou. Mas Camilo começa falando que ele quis escapar de uma prisão. Então, algum crime ele cometeu. Julgando possível escapar à vergonha da prisão, então ele devia ter sido julgado, condenado, e talvez por ter um nome exemplar diante da sociedade à época, e já apresentando um quadro de doença, no caso, um câncer, que naturalmente à época não havia os tratamentos que nós temos hoje, que vai dar uma qualidade de vida àquele que o tem, pois o câncer era visto como uma doença, como todos sabemos, um mal advindo, ao qual a pessoa ela teve em si mesma. Então, o que ele achou melhor? Se suicidar. Não ir preso, iria morrer mesmo, no pensamento dele, pelo câncer, então vou me suicidar. Pensando dessa forma, ele achou que estaria isento dos problemas. Só que a realidade é bem outra, como nós sabemos. Após o seu autoextermínio, a sua individualidade se apresenta do outro lado, desperta e consciente, porque a vida é do espírito e não do corpo físico. O corpo físico é apenas uma vestimenta transitória que todos nós o temos. E estamos passando pela necessidade da prova ou da expiação no plano físico, com o objetivo de avançarmos e de evoluirmos. E era isso que Epaminondas estava falando para eles, quando propôs o conhece-te a ti mesmo. Ele chama o Amadeu Ferrari. Amadeu Ferrari fica ao centro. E a pergunta dele, ele já sabia o nome dele, mas ele faz uma pergunta. O vosso nome, caro discípulo? Ele faz a pergunta. Aí o Camilo vai narrar assim. Súbito mal-estar dominou a assistência, advertindo de algo muito grave que a atingira. Então vejam bem a cena. Vamos imaginar a cena. O Epaminondas falando com aquela energia, com aquele vigor, eles ouvindo, assimilando, de repente chama um entre eles, coloca ao centro. Epaminondas já sabia o nome, mas ele pergunta o nome porque ele queria ver como que o espírito reagiria à pergunta dele e diante de todos aqueles que ali se encontravam presentes. Então ele queria ver a reação do Amadeu Ferrari, a vibração do Amadeu Ferrari, o campo de emotividade deste irmão. Queria reagir como reagiu à pergunta dele. Isso foi tão impactante que todos ali, era como se jogasse um balde de água fria em todos, porque todos estavam meio que nervosos, vamos usar essa expressão. A tal ponto que Camilo diz assim, quiséramos fugir. Então, o sentimento do Camilo e de todos os presentes, inclusive do Amadeu, era fugir daquele momento. Se esconder.
furtando-nos a responsabilidade terrível da aprendizagem que se nos afigurou repentinamente, grandiosa demais e por demais delicada, para a ela nos devotarmos para sempre. Esse é um ponto interessante, porque o Epaminondas, ele não estava, conforme Camilo colocou ali, exercendo essa aula prática por apenas exercer ao acaso. Ele já conhecia amplamente todos que ali se encontravam. Detinha a ficha de cada um deles. E mais, conhecia de forma específica a vibração e o campo emocional de cada um deles. Não somente Epaminondas conhecia, como também o Aníbal de Silas, o Souriomar, o diretor Sóstenes. Pois bem, ele chamou Amadeu Ferrari vai ao centro. Vosso nome, caro discípulo. Qual foi a reação de Amadeu e de todos? Querer fugir. Agora, por que eles quiseram fugir? Por que eles quiseram se furtar ao aprendizado? É porque nenhum deles queriam ou desejavam, naquele momento, encontrar a própria verdade. A verdade de cada um deles. Mesmo tendo passado por diversas etapas, desde o tratamento hospitalar até aquele momento que eles já tinham mais de 2 anos que estavam estudando o Evangelho de Jesus, a moral cristã com Aníbal de Silas, estavam receosos, amedrontados, querendo fugir da realidade do encontro consigo mesmos. Essa foi a reação. Uma reação espontânea, natural. E por que reagiram dessa forma? Porque durante a última existência e todas as outras existências, eles não se prontificaram a realizar o autoconhecimento. Eles não se prontificaram a exercer com eles mesmos o conhece-te a ti mesmo, para se reerguerem moralmente. Então era mais cômodo, era mais fácil, era mais prático fugir, como sempre o fizeram na existência anterior ao cometer um suicídio, como em todas as outras existências. Fugir da própria realidade espiritual de si mesmos. É um perigo. É uma lição para cada um de nós. Porque é um impulso natural, muitas das vezes, que nós ainda temos. Quando determinada situação se apresenta diante de nós, nós não queremos enfrentá-la, encará-la. Nós queremos fugir, se esconder. E por quê? Medo. Medo de encontrarmos a realidade. Olha o que Camilo diz. Tivemos a intuição de que se iriam passar coisas irremediáveis, que marcariam era nova em nossos destinos e tivemos medo. Então ele está confessando que ele, Amadeu e todos os irmãos suicidas ali presentes
estavam amedrontados, estavam com medo. Epaminondas de Vigo, que é o professor, apareceu-nos então qual juiz inflexível que nos julgaria, arrastando-nos até onde depararíamos o tribunal temível de nossa própria consciência. E profundo terror nos inspirou sua presença venerável, enquanto a figura jovial e terna de Aníbal de Silas, com suas exposições alviçareiras em torno da Boa Nova, que tão bem nos haviam consolado, desenhou-nos a nossa imaginação, produzindo funda saudade do seu verbo manso que carinhosamente rememorava os feitos sublimes do meigo Nazareno. Então ele está fazendo uma comparação aqui de Epaminondas de Vigo, que é um professor, com Aníbal de Silas, que é um outro professor. Aníbal de Silas trazia na sua palavra uma suavidade, uma expressão de ternura, compaixão, de piedade, de amorosidade. Enquanto Aníbal de Silas tocava-os a sensibilidade de cada um deles para com o ensinamento profundo de Jesus, e eles, ao receber esse ensinamento, era como se eles estivessem sendo acolhidos, como se estivessem, para simbolizar, num colo de uma mãe, onde a mãe pudesse dar a eles ali todo o amparo e proteção, era a forma como eles se sentiam quando estavam na aula ou nas aulas com Aníbal de Silas. Com Epaminondas de Vigo, era o contrário. Porque a energia, a vibração, a fala de Epaminondas reagia sobre eles uma certa tensão, um certo medo, um certo nervosismo. Não porque Epaminondas queria ou gostaria que ele sentisse isso. Porque o problema não estava com Epaminondas. O problema estava em cada um deles. Isso é muito importante nós entendermos. O Epaminondas falando, ou Aníbal de Silas falando, não quer dizer que eles receberiam porque um era mais doce, o outro era mais enérgico. Não. Eles estavam reagindo dentro das suas emoções, porque Aníbal acolhia-os como se fosse uma mãe, e eles sentiam essa proteção acolhedora materna, e enquanto Epaminondas, de forma enérgica, chamava eles à responsabilidade. Ou seja, era como se fosse um pai que tirasse o filho do colo da mãe e falasse com o filho: assuma os seus deveres e as suas responsabilidades. Só que a reação deles era de medo, de pavor, porque não estavam habituados a enxergarem ou voltarem para o interior de seus próprios espíritos. Estavam mais acostumados a lidar com as situações externas do que com o íntimo, do que com o interno.
E aí ele continua. Mas o ancião, né, nós já vemos aqui características físicas de Epaminondas em estudos anteriores, como nós sabemos, mas o ancião advertiu-nos em parte, advertiu-nos em a parte, precioso e enérgico, surpreendendo-nos com o conhecimento que demonstrou das impressões em nossa mente suscitadas. Então, veja bem, quando Epaminondas estava falando, ele estava observando a vibração de cada um deles. É como se ele estivesse lendo o interior, o íntimo, a emoção de cada um deles. E aí, como ele viu que todos estavam naquela situação de querer fugir da realidade, de não passar por aquela aula, ele chama um, coloca ao centro. Então, vejam bem. E aí ele pergunta o nome, ele já sabia. Qual é o seu nome, caro discípulo? Todos queriam fugir. E aí, observando que o Amadeu Ferrari ainda se mantinha em silêncio, irradiando e vibrando esse temor, esse medo, esse pavor, como todos também vibravam na mesma sintonia, diz Epaminondas: lembrai-vos de que o Senhor Jesus de Nazaré, a quem invocais neste momento, é o grande mestre que nos inspira. E que sob seus auspícios é que vos ministramos os ensinos sagrados que engrandecerão os vossos espíritos para a conquista dos méritos futuros. Pois é ele o chefe supremo de nossa escola e distribuidor de nossa ciência. Então, Epaminondas está lembrando a cada um deles que ele e todos os seus auxiliares, como os outros dois professores e seus auxiliares, Souriomar e Aníbal de Silas, como todos aqueles ali que se encontravam fazendo para que cada um deles pudesse se reerguer moralmente, eles o faziam em nome de Jesus. Por Jesus. Porque eles se encontravam, os professores, os médicos, todos que estavam contribuindo para o soerguimento espiritual e moral daqueles espíritos suicidas, o faziam porque se encontravam com Jesus. Estavam com Cristo. E era Jesus que, através de Maria Santíssima, estava ali exercendo a intercessão para com cada um deles, dentro da lei de misericórdia, para que os mesmos pudessem, naquele momento, fazer uma aferição moral e espiritual, coisa que eles não estavam habituados. Por isso que quando nós estamos encarnados, hoje, porque essa lição ela já tem mais de 120 anos, vejam bem, o que Camilo está narrando aqui é um fato, é um acontecimento que se deu há mais de 120 anos. Nós estamos em 2020. Eles
estavam mais ou menos no ano de 1906, 1907, 1908. Entre 1907 e 1910. Com mais de 110 anos. Imagina, hoje, se nós estivéssemos nessa posição, em vez de estarmos encarnados, e estivéssemos lá nessa colônia, nessa cidade espiritual, onde Maria de Nazaré é a grande protetora, mentora dessa cidade, que, em nome de Jesus, está intercedendo pelos suicidas, nós faríamos de que forma? Reagiríamos de que forma? Então, pelo motivo de estarmos encarnados aqui no plano físico da Terra, tendo a oportunidade de lermos uma lição dessa, que está provocando em nós um despertar de nossa consciência para a nossa realidade, para a nossa natureza, que é espiritual, não material, nós estamos tendo uma oportunidade única de fazermos na nossa existência essa aferição, de nos propormos a realizar este conhecimento, este autoconhecimento, para não chegarmos do outro lado e termos uma reação tal qual o grupo aqui quis ter, e que Epaminondas leu na vibração de cada um deles. Fugir. Fugir de nós mesmos. Então, se nós não queremos fugir de nós mesmos ao chegarmos, ao adentrarmos o plano espiritual, a oportunidade é agora. Nessa existência, realizarmos este trabalho conosco mesmo. Então, o grupo, neste momento, recebe essa colocação de Epaminondas, a fim de que todos pudessem ter uma segurança e uma confiança naquilo que ele iria propor, para que eles, então, começassem a despir do orgulho e do egoísmo que ainda se encontrava impregnados na estrutura espiritual de cada um deles. Fugir da realidade é dar prova do quanto ainda somos orgulhosos e egoístas. Encarar a realidade e nos propor a transformar e a modificar, mesmo que o mundo caia sobre a nossa cabeça, o mundo aqui, entre aspas, físico, é preciso termos essa coragem e essa humildade. Caso contrário, poderemos passar por alguns aborrecimentos no plano espiritual quando deixarmos o corpo físico. Então fica aí o convite à reflexão para cada um de nós. Então nós vamos terminar nesta fala: escola e distribuidor de nossa ciência. Quem? Jesus. Para o próximo estudo, darmos continuidade aonde nós paramos. Ok? Então nós vamos fazer a leitura do livro Vinha de Luz. E enquanto eu estiver fazendo a leitura do livro Vinha de Luz, vamos todos
mentalizar o ambiente da sala mediúnica do Cantinho de Jesus. E neste ambiente, nessa mentalização, sentir o amparo, o auxílio da espiritualidade, para que ela possa nos fortalecer a cada um de nós, para este ano de 2021, onde teremos a continuação dos nossos testemunhos para com o Pai e para com Jesus. Lição 34, não basta ver, do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel. E logo viu, e o foi seguindo, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Lucas, capítulo 18, versículo 43. A atitude do cego de Jericó representa padrão elevado a todo discípulo sincero do Evangelho. O enfermo, de boa vontade, procura primeiramente um mestre diante da multidão. Em seguida, a cura acompanha Jesus, glorificando a Deus, e todo o povo, observando o benefício, a gratidão e a fidelidade reunidos, voltam-se para a confiança no divino poder. A maioria dos necessitados, porém, assume posição muito diversa. Quase todos os doentes reclamam a atuação do Cristo, exigindo que a dádiva desça aos caprichosos, aos caprichos perniciosos que lhes são peculiares, sem qualquer esforço pela elevação de si mesmos à bênção do Mestre. Raros procuram o Cristo, a luz meridiana, e de quantos lhe recebem os dons, raríssimos são os que lhe seguem os passos no mundo. Daí procede a ausência da legítima glorificação a Deus e a cura incompleta da cegueira que os obscurecia antes do primeiro contato com a fé. Em razão disso, a terra está repleta dos que creem e descreem, estudam e não aprendem, esperam e desesperam, ensinam e não sabem, confiam e duvidam. Aquele que recebe dádivas pode ser somente beneficiário. O que, porém, recebe o favor e agradece-o, vendo a luz e seguindo-a, será redimido. É óbvio que o mundo inteiro reclama visão com o Cristo. Mas não basta ver simplesmente. Os que se circunscrevem ao ato de enxergar podem ser bons narradores, excelentes estatísticos. Entretanto, para ver e glorificar o Senhor, é indispensável marchar nas pegadas do Cristo, escalando com ele a montanha do trabalho e do testemunho. Nós vamos fazer a nossa prece final e logo depois, então, quem quiser comentar alguma coisa, ok? Ave Maria, ó cheia de graça, o Senhor esteja convosco. Bendito seja sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Jesus, rogai a cada um de nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace, e assim o seja. Uma boa noite a todos e muita paz com Jesus. Muito bom, Delano.